A partir desse momento, essa emissora passa a transmitir o programa A Voz do Senhor. Programa patrocinado pela Igreja Tabernáculo da Fé. Você, nosso ouvinte desta manhã, você pode estar acessando o nosso endereço eletrônico www.avozdosenhor.com.br. Como também você pode agendar o nosso número de WhatsApp 65984359508, repetindo, 65984359508. Amados ouvintes, esse programa A Voz do Senhor, ele vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 8 horas, como também das 16 horas às 17 horas da tarde. Continue conosco e seja ricamente abençoado. Quanto mais eu me aproximo do meu Deus, mais vontade eu sinto em me consagrar. Quanto mais eu vivo em consagração, mais prazer eu sinto em servir a Deus. Vou sentindo seu Espírito que completa o que me falta. Se estou completo, tenho forças para vencer. Preparado para a guerra, derrotando os inimigos. Minha força é o sangue de Jesus. Eles caem na minha frente, não resistem ao poder da luz. Quanto mais eu me aproximo de Jesus. Quanto mais eu me entrego ao meu Deus, mais vontade eu sinto em me consagrar. Quanto mais por Deus eu deixo me levar, diminui o meu desejo de pecar. Vou sentindo seu Espírito que completa o que me falta. Se estou completo, tenho forças para vencer. Preparado para a guerra, derrotando os inimigos. Minha força é o sangue de Jesus. Eles caem na minha frente, não resistem ao poder da luz. Quanto mais eu me aproximo de Jesus, preparado para a guerra, derrotando os inimigos. Minha força é o sangue de Jesus. Eles caem na
minha frente não resistem ao poder da luz. Quanto mais eu me aproximo de Jesus, quanto mais eu me aproximo de Jesus, quanto mais eu me aproximo de Jesus. Cada vez que minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam mais perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou plantar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. A minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver
Olá, amados ouvintes, você está ouvindo nesse momento o programa A Voz do Senhor da Igreja Tabernáculo da Fé. Se inscreva em nosso canal no YouTube e também no nosso endereço eletrônico www.avozdosenhor.com.br. E continuamos com a nossa programação. Vem, vem, ó minha alma, vem, não precisa chorar. Eu sei que precisas do Mestre e quer no Senhor descansar. Vem, vem, ó minha alma, vem, não precisa chorar. Eu sei que precisas do Mestre e quer no Senhor descansar. Às vezes te faço sofrer angústias, tristezas e dor. Às vezes na beira do abismo tu sofres grande amargor. No grande caminho da vida, se no largo decido andar, tu choras lá dentro do peito e eu ouço o teu soluçar. Vem, vem, ó minha alma, vem, não precisa chorar. Eu sei que precisas do Mestre e quer no Senhor descansar. Vem, vem, ó minha alma, vem, não precisa chorar. Eu sei que precisas do Mestre e quer no Senhor descansar. Vem, ó minha alma, não chores, sozinha não quero seguir. Eu também preciso do Mestre para voltar a sorrir. No amargor do pecado só me traz angústia sem fim. Por isso eu preciso do Mestre aqui pertinho de mim. Vem, vem, ó minha alma, vem, não precisa chorar. Eu sei que precisas do Mestre e quer no Senhor descansar. Vem, vem, ó minha alma, vem, não precisa chorar. Eu sei que precisas do Mestre e quer no Senhor descansar. Companheiro, quantas vezes somente o gemido, argumentos já não fazem sentido, só as lágrimas podem expressar. Companheiro, quantas noites o sono perdido, na
obstante teu rosto abatido, você tem conseguido lutar. Companheiro, pode ser que tenhas proferido: o meu Deus tem de mim se esquecido. Acho não vale a pena insistir. Companheiro, me desculpe te contradizer. Deus tem visto sim o teu sofrer, e no tempo certo vai agir. Deus não permite provações além do seu limite. Isso é real e está escrito. Ele sonda os pensamentos seus. Companheiro, não desista, espere só um momento. Brevemente este seu sofrimento terá fim, agradeça a Deus. Companheiro, o motivo de muitos vencendo, abre a boca, coração ferido, se revoltam contra o próprio Deus. Companheiro, felizmente nem tudo está perdido. Se na luta alguém tem desistido, outro lutou com graça e venceu. Companheiro, até aqui você tem conseguido. Não desista, o Senhor está contigo. O inimigo cairá aos teus pés. Companheiro, saiba honrar o teu ministério. Virá o tempo do teu refrigério e dirá: meu Deus, valeu a pena. Deus não permite provações além do seu limite. Isso é real e está escrito. Ele sonda os pensamentos seus. Companheiro, não desista, espere só um momento. Brevemente este seu sofrimento terá fim, agradeça a Deus. Companheiro, não desista, espere só um momento. Brevemente este seu sofrimento terá fim, agradeça a Deus. Olá, amados ouvintes, você está ouvindo nesse momento o programa A Voz do Senhor da Igreja Tabernáculo da Fé. Se inscreva em nosso canal no YouTube e também no nosso endereço eletrônico www.avozdosenhor.com.br. E continuamos com a nossa programação. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé,
com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Senhor, atende a minha oração. Necessitado e sofrendo estou. Guarda minha alma da tentação. Salva o teu servo, pois santo sou. Misericórdia quero de ti, pois todo dia vivo a clamar. Dá-me alegria diante de ti, tu que estás sempre pronto a perdoar. Minha angústia te buscarei, pois entre os deuses és o meu Deus. Em teu caminho prosseguirei, nos verdadeiros ensinos teus. Hei de louvar-te, Senhor Deus meu, teu nome santo exaltarei. Concede forças ao Filho teu e para sempre descansarei. Ouvintes
A Bíblia Sagrada é escrita de uma forma tão importante, tão profunda e tão simples, que somente os simples podem conhecê-la, recebê-la em sua essência. Não foi em vão, não foi por acaso que Jesus Cristo levantou os seus olhos aos céus e exclamou, parece mais como uma gratidão profunda, uma das maiores gratidões que Jesus teve aqui na terra. E o profeta Isaías profetizou, ele vê o trabalho de sua alma e fica satisfeito, fica agradecido. Não tem nenhuma pessoa que esteja satisfeita que também não esteja agradecida. Sempre quando alguém se satisfaz, é porque alguém correspondeu, é porque alguém ajudou, é porque alguém cooperou. Então, numa gratidão, quero dizer, a maior delas, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Parece que Jesus discriminou os sábios, os entendidos. Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, discrimina, é assim? A Bíblia olhada fora desta revelação pela qual Jesus agradeceu, discrimina a mulher, discrimina as cores, as sementes, discrimina o pobre do rico. Isto quer dizer, discrimina o rico, discrimina o sábio. São Paulo diz ali que são poucos os sábios deste mundo que são salvos. Poucos. E quando João Batista mandou os seus discípulos a Jesus, na sua hora em que ele estava numa agonia profunda lá na cadeia, porque toda a unção havia saído dele, ele havia se diminuído e Jesus crescido, e toda a plenitude da divindade estava em Jesus. Então ele enviou discípulos a Jesus, perguntando para ele se ele era realmente o Cristo. Ora, poucos dias antes, João havia apontado para Jesus e exclamado: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora manda seus discípulos perguntarem a Jesus se realmente ele era o Cristo, se ele era realmente o Cordeiro de Deus. Mas vamos para a resposta de Jesus. Jesus disse, respondendo: vocês voltem lá e digam para João que os cegos enxergam, os coxos andam, os paralíticos, os mortos são ressuscitados, as maravilhas são feitas que o Messias faria, e o Evangelho é anunciado aos pobres. No chamado Sermão da Montanha, ele diz: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus.
O Filho de Deus, o eleito, nunca é um esperto, muito embora interpretado assim pela sabedoria que Deus lhe dá. João teve essa experiência, meu irmão, voltando um pouquinho a João Batista. É aquele negócio, você prega sob a unção do Espírito Santo lá no púlpito, depois você tem que desfazer aquilo que você próprio pregou. Quando as pessoas vêm te pedir satisfação, você tem que botar um azeitinho daqui e outro dali. É um perigo isso para aqueles que cogitam, que especulam, que pedem explicações. Mas João estava claro, havia se diminuído, por isso ele fez a interrogação. Quando ele estava na plenitude do Espírito, ele não teve interrogação. E agora, vamos um pouco adiante, lá com o anjo e Maria, a Virgem Maria. O anjo disse para ela, a respeito de Jesus: ele será forte e assentar-se-á no trono de Davi. Eu gosto muito disso, eu gosto muito desta passagem. Por quê? Porque ela mostra a contradição, ela mostra o paradoxo que eu vivo, o paradoxo que nós vivemos, o confronto com a própria revelação da palavra. Existe um povo que é insultado, como São Pedro disse, eles perguntam, eles blasfemam, onde está a sua vinda? Há quanto tempo isso era para ter acontecido? O povo de Deus, a igreja de Deus, tem que ser confrontada. Tem que viver o paradoxo, tem que viver em contraste. Assim foi Abraão desde que ele recebeu a promessa de Elohim. Agora, pense nisto. Como você gosta também disto. E Maria não viu na carne, na sua carne, nenhum cumprimento da promessa que o anjo fez, da profecia do anjo, da mensagem do anjo. Ela não viu em sua carne, mas ela viu em seu espírito. Isso não foi escondido a ela, por isso ela não se escandalizou com a mensagem. Ao invés de ver seu filho no trono de Davi, ela o viu no Calvário, na cruz, derrotado. Foi isso que ela viu na carne, na razão. Essa razão que nós usamos para murmurar, para conspirar, para inquirir, para questionar mensagens do Espírito Santo no púlpito. O juízo que cai sobre nós, os pastores, se não pode cair hoje diante da multidão, do povo, vai cair lá no dia de juízo diante do mundo todo. Qual é preferível? Recebemos o juízo aqui, uma mensagem que exorta, que redargua diante da igreja, ou sermos terrivelmente repreendidos diante do trono branco? Porque se não formos julgados na casa de Deus, seremos julgados diante do trono branco. Há um trono. Mas eu quero perguntar aqui com meus irmãos, com minhas irmãs, com meus ouvintes amados, de que forma Davi chegou ao trono? Ah, sim! Que grande revelação! Graças te dou, ó Pai, Senhor, dos céus e da terra. Olha, por isso é que nós, o cristianismo, tem o crucifixo como sinal do cristianismo muito antes de Roma. Muito antes, desde o Calvário. Porque o cristianismo não idolatra a cruz, não idolatra o crucifixo.
O Calvário é simplesmente uma manifestação física do Cordeiro sangrento de Apocalipse 5. E o Cordeiro não está numa cruz, ele está no trono, num trono da intercessão. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Aos Hebreus 4, verso 16. Que coisa profunda! Mas quem pode ver isso? Quem está enxergando? Quem está se alegrando, se exultando comigo nesta hora? Somente aqueles a quem o Pai tem revelado. Basta você examinar a vida de Davi, o sofrimento que Davi sofreu, a perseguição que ele sofreu para chegar ao trono. Você verá também o sofrimento de Cristo para chegar ao trono. E ele não parou de interceder. Se não parou de interceder, ele sofre. Sofre a incredulidade desse mundo religioso. Por isso o profeta desta era pregou uma mensagem: eu acuso esta geração por ter crucificado a Cristo novamente, traspassado sua palavra com os credos e dogmas, as lanças romanas que traspassaram o lado de Jesus Cristo lá no Calvário, traspassaram-no novamente com seus credos e seus dogmas, nascidos em Niceia e não em Jerusalém. Batismos, 3 pessoas distintas, tudo é lança de Niceia, que traspassa a palavra. Nós temos um trono, não uma cruz. Nós temos um cordeiro sangrento no trono, não um Jesus de sexta-feira, de ano em ano, sexta-feira da paixão. Você deve-se chegar a ele agora, porque ele já venceu a morte. Por nós, por mim, por você. A morte não é outra coisa senão o pecado. O pecado não é outra coisa senão a morte. Morte faz separação entre o homem e Deus. Venceu a morte. Houve um que morreu por meus crimes na cruz, ainda indigno e vil como sou. Sou feliz, pois seu sangue verteu meu Jesus, e com estes meus crimes levou. Meus pecados levou na cruz onde morreu o sublime e meigo Jesus. Os despreços sofreu, a minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz. Ele é eterno e amável, não há outro igual, pois converte o infiel coração. E por essa paciência e amor divinal, estou livre da condenação. Meus pecados levou na cruz onde morreu o sublime e meigo Jesus. Os desprezos sofreu, a minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz. Meu anelo constante é em Cristo viver, meu caminho seu exemplo marcou. E para dar-me a vida, Jesus quis morrer, sobre a cruz meus pecados levou. Meus pecados levou na cruz onde morreu o
sublime e meigo Jesus, os desprezos sofreu, a minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz. Você, como todo cristão, também tem que se assentar no trono. E você só pode ir através deste caminho estreito do sofrimento pelo nome de Jesus Cristo. E é justamente isso que está acontecendo com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, meu ouvinte, em nome de Jesus Cristo. Amém. Olá, amados ouvintes, você está ouvindo nesse momento o programa A Voz do Senhor da Igreja Tabernáculo da Fé. Se inscreva em nosso canal no YouTube e também no nosso endereço eletrônico www.avozdosenhor.com.br. E continuamos com a nossa programação. Conheço o homem que nunca fez medicina, mas ele é especialista em curar. Quando ele cura, todo mundo se admira. O seu trabalho é mesmo de admirar. Ninguém do mundo poderá contar um dia todas as curas e milagres que ele fez. A Bíblia diz que ele curou um certo dia, lá no caminho, 10 leprosos de uma vez. Ele é doutor, especialista em medicina, como ele ninguém é. Ele é Jesus, o Salvador, meu protetor, e nele ponho a minha fé. Ele curou uma mulher de hemorragia e fez a filha de Jairo ressuscitar. Na sinagoga admirou os fariseus, fazendo uma mão mirrada estirar. Em Jericó ele curou o Bartimeu, mostrando outra vez o seu poder sem fim. Outro velório ele devolveu a vida daquele filho da viúva de Naim. Ele é doutor, especialista em medicina, como ele ninguém é. Ele é Jesus, o Salvador, meu protetor, e nele ponho minha fé. Com Jesus Cristo não existe enfermidade, nem tempestade que ele não possa deter. Fazer milagre é sua especialidade, porque ele é grande, forte, cheio de poder. Quem precisar da sua ajuda é só pedir, chegar a ele e usar a sua fé. Quem ele ama jamais fica esquecido, para seu
seu povo ele sempre está de pé. Ele é doutor, especialista em medicina, como ele ninguém é. Ele é Jesus, o Salvador, meu protetor, e nele ponho minha fé. Ele é Jesus, o Salvador, meu protetor, e nele ponho minha fé. No silêncio da noite, clamei ao meu Senhor, e no meu pranto a Ele supliquei compaixão. Os problemas e lutas estão a me cercar. Ergo os meus olhos ao alto, só Cristo pode me ajudar. E pela fé eu vejo o olhar do meu Senhor, ouvindo o meu clamor. Ergo os meus olhos ao alto e sigo sem temor, pois Cristo é o meu pastor. Querido, sabe os problemas meus, só Tu pode resolvê-los, estou a Te entregar. E nas noites de silêncio, na oração da madrugada, esperarei confiante, e a vitória me dará. E pela fé eu vejo o olhar do meu Senhor, ouvindo o meu clamor. Ergo os meus olhos ao alto e sigo sem temor, pois Cristo é o meu pastor. E pela fé eu vejo o olhar do meu Senhor, ouvindo o meu clamor. Ergo os meus olhos ao alto e sigo sem temor, pois Cristo é o meu pastor. Pois Cristo é o meu pastor. Olá, amados ouvintes, você está ouvindo nesse momento o programa A Voz do Senhor da Igreja Tabernáculo da Fé. Se inscreva em nosso canal no YouTube e também no nosso endereço eletrônico www.avozdosenhor.com.br. E continuamos com a nossa programação.
e ódio, tremores de terra. Homens estão sofrendo, outros estão morrendo na decisão da terra. Igreja preparada, tu não és daqui. O inimigo luta com todas as armas pra te destruir, mas teu poder é grande, maior que o mundo inteiro. Ninguém pode comprar, ninguém pode pagar a noiva do Cordeiro. Está chegando o dia, está chegando a hora de irmos embora. Ó noiva redimida, o noivo te convida pra ir morar na glória. Igreja tão sofrida, aqui nesta vida tudo passará. Quem sabe ainda hoje teu dono te leve para descansar. Igreja preparada, tu não és daqui. O inimigo luta com todas as armas pra te destruir, mas teu poder é grande, maior que o mundo inteiro. Ninguém pode comprar, ninguém pode pagar a noiva do Cordeiro. Ninguém pode comprar, ninguém pode pagar a noiva do Cordeiro. Amados ouvintes, chegamos ao final de mais um programa A Voz do Senhor, programa da Igreja Tabernáculo da Fé. Esse programa ele vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 8 horas. E também às 16 horas até às 17 horas da tarde. Você pode nos acompanhar através das nossas redes sociais, como também no nosso canal no YouTube, A Voz do Senhor. Acesse também o nosso endereço eletrônico www.avozdosenhor.com.br e que Deus continue vos abençoando.